prezados internautas, estimados irmãos e irmãs apostólicos. A partir deste momento, nós iremos dar início à nossa santa reunião online. Eu quero, em nome da direção da nossa igreja, em nome da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, em nome do profeta Irmão Aldo, desejar a todos a paz de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Porque esta paz é que garante a nossa vitória a cada dia. E dela iremos precisar eternamente. Eu convido os que desejarem que puderem, para ficarem em sentido de reverência ao nosso Deus, para que nós possamos fazer juntos, no mesmo espírito, na mesma fé, a nossa oração ao Pai. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso glorioso e eterno Pai Celestial, grande é a nossa alegria, o nosso contentamento, por esta grande oportunidade que o Senhor, do alto céus, tem concedido a todos nós nesta terra e especialmente a este povo apostólico, de estarmos neste momento reunidos na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo coração, para participarmos desta santa reunião, para honrarmos, glorificarmos e bendizermos o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pela bondade do Teu Divino Espírito, porque através do Teu amor infinito e misericordioso, o Senhor, nos tempos da regeneração, novamente nos alcançou, porque nos deste o Teu amado Filho Jesus, para vir pela sua segunda vinda, pela sua segunda vez, trazer do alto céus a Tua vontade, o Teu Evangelho perfeito e genuíno, a semelhança do que fizera Ele, Jesus, em Teu nome, naquele corpo santo e físico, a semelhança de um homem nesta terra. Hoje, tendo escolhido a nossa querida e Santa Avó Rosa, para nela manifestar todo o poder dele, de Jesus, Teu amado Filho, o Senhor Deus novamente nesta terra, passou a executar o Teu poder e a Tua glória, e a possuir, neste sentido, uma parte do Teu reino entre nós. Agradecemos muito ao sacrifício que o Senhor fez para enviar o Teu amado Filho Jesus, para que Ele pudesse, naquele primeiro momento, naquela primeira oportunidade, visivelmente trazer o reino dos céus àqueles corações sedentos e famintos, embora tenha Ele sido injuriado, caluniado, injustiçado. Mas o sangue inocente que por nós foi derramado, ó Deus, trouxe-nos a vida, a paz e a salvação. E como Ele havia prometido, voltou para nós. E hoje faz parte deste rebanho apostólico, juntamente com a Santa Avó Rosa e com o nosso querido irmão Aldo. Eu suplico ao Pai, ó querida avó, ó querido Jesus, que os senhores, através de santos e anjos, esteja em cada lar, em cada coração, dando-nos o entendimento, a sabedoria, para que possamos compreender as mensagens desta Santa Igreja Apostólica e praticarmos a doutrina e a disciplina que nos moraliza, que nos faz participantes, portanto, de uma vida com Deus, já no presente e no futuro a nossa alma gloriosa, no Seu reino de glória e de luz, eternamente desfrutará assim do galardão. Toda a honra, portanto, seja dada ao Senhor Deus, a Jesus, Teu amado Filho, à Senhora querida e Santa Avó Rosa, ao Senhor profeta Irmão Aldo, à nossa Mãe Maria Santíssima, e a Ti, Jesus, Príncipe da vida, Príncipe
da paz. Nós iremos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Cantaremos também o hino do nosso cenário, intitulado Promessa do Céu, de número 190. Na sequência, entoaremos o hino de número 164 do nosso cenário, Sempre Avante. Ouviremos, apresentado pelos integrantes do conjunto coral, o hino intitulado Semeador.
que o dia desponta, feliz eu saio a andar, e a semente da vida aos corações semear. Vou por Jesus semear. Semente dificilmente pode nascer. Se nascer pouquinho junto ao caminho, torna a enquanto o dia caminha, eu continuo a andar, e a semente da vida aos corações semear. Por Jesus semear. Lançou uma sementeira em boa areia, fértil lugar. Em almas piedosas, simples, formosa, que saiba amar. Então a semente viçosamente brota e produz frutos da santidade, da humildade do meu Jesus. brota e produz mais almas piedosas. Frutos da santidade, da humildade, da santa força. Frutos da santidade,
humildade. Também pelo coral, ouviremos um hino cujo título é Confia em Nossa Vó Rosa. Prezados irmãos, prezados internautas, dando continuidade à nossa reunião desta noite online, nós iremos transmitir a palavra da doutrina, os ensinamentos, a respeito das qualidades que devemos ter em nosso espírito, quais seja a caridade e boas obras. Por quê? Se nós possuirmos
essas qualidades em nossos corações, iremos sempre lutar pelo reino dos céus na terra. Querer que o maior número de almas possíveis possam alcançar a verdadeira salvação, já na vida presente, aceitando o verdadeiro evangelho do reino dos céus, pleno, completo, revelado por Jesus nos dias presentes, através desta igreja, através da Santa Vó Rosa, o outro Consolador prometido por ele, e também do profeta Irmão Aldo, que durante 44 anos esteve à frente deste povo e desta igreja como sucessor dos dons do Consolador, a Santa Vó Rosa. Por isso, ao falarmos de boas obras de caridade, nós, como apostólicos, sabemos como procedermos nesse sentido. Porque a maior caridade que alguém pode fazer, alguém apostólico, que conhece a doutrina, que conhece os ensinamentos desta igreja, é ofertar, é contribuir. Porque, embora o ofertar, o contribuir de uma maneira generosa, espontânea, seja um ato material, mas o seu resultado, o seu objetivo final é a salvação de almas para Deus, nosso Pai. Porque esta é a missão da nossa igreja. Por isso, eu passo a ler, como eu disse já inicialmente, a palavra escrita pela nossa direção em nosso boletim oficial. O apostólico deve ser rico em caridade e boas obras. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinava ao seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. E que procurem acumular para si mesmos tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade, a oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz a paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial dos santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade.
e cada apostólico fiel e obediente faz parte da obra que a nossa igreja realiza. Daí lhes fazer a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo. Sejam ricos de boas obras, e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, estarão acumulando tesouros de firme fundamento para seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos para com a sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida, de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, que há de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e para o seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender estes apelos que fazemos por nossa igreja, porque os fazemos em nome de Deus e dos seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas, mas só podem fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Façam seus dízimos, suas ofertas especiais e continue fazendo o melhor pela igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que neste momento difícil, com restrição de reuniões, estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a continuidade da obra e de suas atividades. Continue na medida do possível enviando suas ofertas e vamos em oração, sempre suplicar a Deus e aos nossos santos, pela misericórdia, em nos prover novamente com as santas reuniões da Igreja Apostólica. Recebam o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas de nosso Deus, seu Filho Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, do Consolador a Santa Rosa e também do Santo Profeta e Primaz, Irmão Aldo. Na sequência, nós temos uma lista contendo os dados bancários das contas onde temos em alguns bancos. Passo a ler aos irmãos. Bancos disponíveis para depósitos ou transferências em nome da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica tem o CNPJ 62 771 134 0001-63. No Banco Bradesco é a agência 0097. A conta corrente 1061-8. Banco Itaú, agência 0525. Conta corrente 90294, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, agência 0270. Conta corrente 107-8. Código de operação 003. E, no Banco do Brasil, agência 0583-5,
conta corrente 32676-3. Prezados irmãos, irmãs e internautas, guardem em seu coração esta mensagem. Uma mensagem, irmãos, que nos mostra como podemos fazer para ajudar Jesus, a Santa Vó Rosa e o nosso irmão Aldo a levar almas para o nosso Deus. Porque como Igreja Apostólica é esta missão que recebemos dos céus. Divulgarmos, portanto, aos bons, aos humildes, àqueles que buscam a Deus em seu viver e que têm no íntimo do seu espírito a esperança de uma vida eterna nos céus. Porque creem em Jesus, em suas promessas, nos seus ensinamentos, e participando, portanto, desta obra na terra, vivendo a sã doutrina, obedecendo à disciplina que a nossa igreja nos ensina, em nome de Jesus, aos poucos, a pessoa vai adquirindo a natureza divina, vai se assemelhando aos santos, aos anjos, tendo, portanto, o seu espírito preparado para que um dia, quando Deus Pai determinar e desejar, a sua alma possa ser apresentada nos céus, recebendo, portanto, o galardão conforme a justiça, o juízo e a vontade do nosso Criador. Então, quando nós, realizando boas obras, ou seja, ofertando com amor, com sinceridade, fazendo uso da nossa fé, da nossa convicção, ou seja, da nossa certeza, que colaborando com a obra da nossa igreja, nós estamos colaborando com Deus. Então, irmãos, isto é agradável ao Criador. E como recompensa, ajuntaremos tesouros dos céus. Como prometer a Jesus e como ensinar a Jesus. Em suas palavras, em suas recomendações, em suas mensagens. Ajuntai tesouros dos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não domina. Então, estava mostrando que o homem precisaria, sim, colocar a sua confiança em Deus, que tudo providencia de forma abundante, e não na instabilidade da riqueza. Porque o que existe na terra, hoje existe, amanhã pode não existir mais. Agora, a riqueza dos céus, esta é e será eterna. Porque a riqueza, através da qual o Espírito vai desfrutar quando lá chegar. Eu deixo, portanto, amados irmãos, irmãs e internautas, em seu coração, a mensagem da nossa Igreja Apostólica em relação à obra de fé e de caridade, a obra física, a obra material, mas através da qual se alcança almas, se prepara almas para o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. E em virtude de muitos não puderem atualmente estar presente em uma de nossas reuniões, irmãos, procurem fazer a sua transferência bancária, ou aqueles que puderem ir até uma agência bancária, ajude a nossa igreja. A direção tem tomado as suas providências, vem reduzindo os custos, as obras praticamente estão quase todas paralisadas. Então a direção tem feito a sua parte para amenizar os custos diários da igreja. Mas há
custos que não podem ser deixados para depois. É preciso honrarmos os compromissos, é preciso pagarmos aquilo que assumimos e darmos prosseguimento à obra da nossa igreja. E se todos fizerem um pouco mais pela nossa igreja, com muito sacrifício, com muita luta, claro, mas com muita gratidão em sua alma, em poder estar ajudando uma alma, um coração, a ganhar a vida eterna com Deus, porque esse é o nosso objetivo. Vou fazer uma breve oração, consagrando, portanto, as nossas ofertas. Ó querida e santa avó, em nome da senhora e do profeta irmão Aldo, durante alguns minutos, meditamos na palavra da doutrina, dos ensinamentos, em relação àquilo que devemos ser ou fazer, para ajudarmos, para colaborarmos com a missão profética desta Igreja Apostólica. Uma vez que realizamos, como povo de Deus, em nome do Pai, em nome de Jesus, junto com a senhora e com o nosso profeta irmão Aldo, uma obra de caridade e fé. E todos aqueles que possuírem essas qualidades em seus corações, fazem e farão parte desta obra maravilhosa. E seremos recompensados pelo nosso Deus, porque aquele que dá com alegria, com amor, também proporciona ao reino dos céus uma alegria ainda muito maior. E Deus, contemplando com seus olhos divinais a nossa vida, os nossos atos, enviará constantemente santos e anjos da sua glória para nos ajudar nesta jornada a sermos a cada dia vencedores dessa terra. Nós te agradecemos, ó querida avó, por esta oportunidade. Eu peço que a senhora, junto com o nosso primaz, continue abençoando grandemente a vida dos teus filhos. O seu pão de cada dia, a sua saúde, o seu corpo, os seus estudos, o seu trabalho, para que nada falte a eles, mas que eles também possam ajudar esta santa igreja, fazendo parte, portanto, desta obra maravilhosa que realizamos em teu santo nome. E em nome da senhora mesma, em nome de Jesus, em nome do senhor primaz, nós declaramos consagradas as ofertas, as contribuições que os teus filhos irão oferecer à Igreja Apostólica. Amém. Nós iremos ouvir na sequência, apresentado em voz solo, o hino intitulado Esta Igreja é Assim. Ouvem dizer e falar que esta igreja é assim. Os enfermos são curados, os oprimidos são libertados. Assim muitos ouvem falar desta igreja e do seu grande poder. E quando esta igreja eles vêm procurar, confirmam o que ouvem falar. Ouvem dizer e falar de um Espírito Consolador, que esta igreja está ajudando ao lado de Jesus Salvador. Assim muitos ouvem falar desta igreja e do seu grande poder. E quando esta igreja eles vêm conhecer, confiam e passam a crer.
Cristo a nos comandar e a Santa Forrosa sempre a nos guiar. E a Santa Forrosa sempre a nos guiar. E a Santa Forrosa sempre a nos guiar. Estimados irmãos e irmãs, prezados, queridos internautas, nós iremos, a partir deste momento, passar a meditarmos na mensagem desta Igreja Apostólica, transcrita, editada pela nossa direção, também em nosso boletim interno e oficial. Primeiramente, eu faço a leitura a todos. Reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Deus o Pai sempre necessitou de alguém por ele escolhido para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai Celestial, possa cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, as Escrituras Sagradas do Velho Testamento trazem exemplos significativos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-los o caminho do bem e da verdade, com a missão ainda de dar sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana arrependida e convertida do domínio do pecado. Porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessárias novas revelações para reavivar a fé nos corações, o que foi cumprido por Jesus nosso Senhor por meio de sua santa serva, a bendita e Santa Vó Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando de seus dons para formar a sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Através da Santa Vó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e, ao mesmo tempo, foi preparando nossa querida e Santa Vó para ser, no futuro, o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Vó Rosa como santa vencedora e sua coroação como Rainha dos Céus ao lado de Maria Santíssima, foi investida como o Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos desta serva fiel, o que também possibilitou que Deus o Pai
passasse a falar à Igreja Apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa dos céus e nos céus, ela precisaria de uma pessoa na terra, com os mesmos dons espirituais que possuía, a fim de que pudesse usar esta pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo o seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a misericórdia e a sabedoria de Deus são profundas e infinitas. Deus Pai, com seu divino Espírito, e Jesus nosso Senhor, já haviam tomado as necessárias providências para que, quando a Santa Vó Rosa fosse arrebatada aos céus, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com dons espirituais especiais, a fim de que, no futuro, pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, amar ao próximo, e tinha um profundo respeito pela Santa Vó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu conforme fora determinado pelo Pai. No segundo dia, depois que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao irmão Aldo, transmitindo-lhe o governo da igreja e orientando-o em tudo quanto se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando os seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Vó Rosa, por Jesus e por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome desses santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico com mensagens, ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos dos céus, o amparo e a proteção deles, santos de Deus. Também para que possamos cumprir, como povo de Deus, a missão de anunciarmos ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus nosso Senhor. O santo irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus, coroado profeta e supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuarmos com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus e dos santos profetas e apóstolos. Ele continua a amparar e a proteger cada fiel apostólico e mantém em nossos corações este desejo de servirmos o reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus, dados a esta igreja por meio desses santos, pois formam uma doutrina perfeita e uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer a nossa parte, como filhos de Deus,
e valorizarmos o sacrifício destes santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiros ou como membros, cooperando para que os nomes destes santos sejam conhecidos e se tornem a esperança de muitos corações em ganharem a salvação com Deus e serem abençoados e felizes como nós. No dia 5 de maio, a Igreja Apostólica estará relembrando o momento glorioso da coroação do nosso santo irmão Aldo. E com grande júbilo e reconhecimento aos céus, pela vida e ministério do santo irmão Aldo, apresentaremos nossos louvores e gratidão. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, o nosso primaz, santo irmão Aldo, deixou um recado importantíssimo para toda a Igreja Apostólica. Ele e a Santa Avó Rosa precisam muito da união de todos nós. União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes e membros da igreja, e do verdadeiro amor ao próximo. Eles também nos ensinaram a evitarmos as desavenças, o fanatismo e principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isto prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais, com assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem tristes e alimentarem dúvidas em seu coração. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, inclusive a fé em nossos santos, e procuram semear mentiras e desânimo aos que se deixam levar por estas pessoas. Recomendamos que retirem estas pessoas de seus contatos pessoais. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades de nossa igreja, seja do coral, de uma determinada congregação, ou entre o ministério. Pois sempre tem os que querem se aparecer e promovem discussões e criticam os trabalhos dos pastores, dos regentes e até do conselho da nossa igreja, gerando contendas e desavenças. Não foi isso que aprendemos com a Santa Avó Rosa e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou esse recado. E recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e das redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários, com o objetivo de prejudicar o próximo, são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembre-se da lei de Deus. Plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantar. Observem esta recomendação que está registrada em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebidos. Afastem-se deles,
pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Palavras registradas em Romanos. Irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes. Tomem cuidado com tudo o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perderem a essência da fé que Jesus, o nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo nesta Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de contemplarem a nossa fiel obediência e santificação, fazendo o nosso esforço para evitarmos tudo o que prejudica a união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promovermos o amor e a paz. Aqui está, prezados irmãos, internautas, amigos que nos acompanham, a mensagem que a nossa Igreja Apostólica sempre tem procurado proferir aos corações. Porque são mensagens que vêm dos céus e que veio dos céus para todos nós e que fazem parte do nosso viver. Porque sem a doutrina, sem os seus ensinamentos, sem a prática da verdadeira disciplina, honrada, justa, nós não poderíamos agradar ao nosso Deus. Nós não estaríamos fazendo a vontade dEle. Foi por isso, irmãos, que Jesus, Ele, quando esteve presente no seu corpo físico, santo, entre os homens, sabendo Ele que seria martirizado, crucificado, Ele dissera àqueles corações: tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, não podeis ouvir agora. Mesmo porque, dentro de pouco tempo, em breve, sabia Ele que seria levado ao martírio, à crucificação. Mas Ele fez uma grande e importantíssima promessa, dizendo que enviaria um outro Espírito, o qual Ele mesmo denominou de Espírito de verdade. Aquele Espírito de verdade, que eu, em nome do Pai, haverei de enviar. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver ouvido. Jesus certamente estava, dentre outras palavras, dentre outros ensinamentos, falando inclusive a respeito da sua volta, da sua segunda vinda, estava procurando confortar aqueles corações e mostrar a eles que tudo quanto fosse preciso e necessário seria dito no tempo certo, para que os que ouvissem com fé, com sinceridade, pudessem crer nele, Jesus, crer nas suas palavras, confiar nas suas mensagens, praticar os seus ensinamentos e viver como Ele quer que vivamos, para podermos merecer uma vida eterna nos céus, quando lá chegarmos. Mas, irmãos, a respeito da sua vinda, da sua volta, Jesus também disse o seguinte, que o Consolador convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
o espírito vencedor. E quando ele disse também, aquele que vencer, prometendo ele, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e se assentei com meu Pai no seu trono. Notem, prezados irmãos, irmãs, internautas, Jesus não estava se referindo a toda e qualquer pessoa que chegasse aos céus, porque todo aquele que ganha a vida eterna é um vencedor. Ganhou uma vitória sobre a morte. A morte não o dominou. O seu espírito, preparado, santificado, subiu aos céus. Mas Jesus estava procurando demonstrar que alguém que pudesse amá-lo, que pudesse compreendê-lo, que pudesse entendê-lo de uma maneira perfeita. E que na terra vivesse como ele viveu. Acima de tudo, colocando o amor, respeitando as ordens divinas, tendo as qualidades indispensáveis, a humildade, a fé, a mansidão, a coragem, a bondade, os dons que Deus, nosso Pai, deseja ou desejaria. Esta pessoa, esse espírito, quando chegasse aos céus, estaria sentado ao lado de Jesus, no mesmo trono, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Para o quê? Para continuar a obra que ele, Jesus, dera início na sua primeira vida. Por isso, irmãos, nós reconhecemos o grande ministério, o grande sacrifício, a grande obra que a Santa Avó Rosa, nos primeiros 16 anos, à frente desta igreja, realizou. Sendo ela a coluna e a firmeza desta igreja apostólica, que naquela época descia dos céus, porque foi formada através da vontade divina. Foi Deus que ordenou, pedindo ao seu Filho, para que ele pudesse vir a esta terra, se apresentar, se revelar a esta serva, a Santa Avó Rosa. E ele assim o fez durante 16 anos, aprimorando os seus dons, revelando os mistérios do reino dos céus. E ela, por sua vez, como está aqui no boletim, instruiu os outros dois da direção, o nosso bispo Eurico Matos, Coutinho, e a nossa irmã Odete. E os dois usando o púlpito e o nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa, transmitia aos ouvintes a vontade de Jesus, nosso Senhor. Vontade esta revelada através do ministério glorioso da Santa Avó Rosa. E quando ela precisou deixar o seu corpo físico, surgiu como uma grande dádiva dos céus, o ministério glorioso do irmão Aldo, o qual já havia também a semelhança dela, nascido com dons especiais. E devido à sua sinceridade, ao seu amor, devido às condições da sua alma, ele foi escolhido por Deus, aprovado por Deus, para na terra dar continuidade, visivelmente falando, como sucessor da Santa Avó Rosa, ao ministério dela, nos dirigindo, portanto, nos orientando, para que esta igreja pudesse amadurecer, crescer, tornar-se sólida em matéria de conhecimento doutrinário e disciplinar. E foi o que aconteceu durante 44 anos. Por isso que, quando Deus, o Pai, permitiu que o seu Espírito tomasse o seu galardão nos céus, como um profeta eterno, ele, em boletins anteriores, deixou-nos registrado, dizendo que a igreja já estava preparada. Porque já o esforço
o sacrifício que a Santa Avó Rosa e ele fez foram necessários, foram suficientes para encher o nosso espírito, encher o nosso coração do poder, da graça, da sabedoria que veio dos céus e que vem dos céus, fazendo com que nós tenhamos a fé, a coragem, o entendimento, a convicção de que é este o caminho que precisamos ficar, que precisamos viver, para que Jesus possa consumar a sua obra de paz, de vida e de salvação, salvando o maior número de almas possíveis, que ouvindo a sua voz, através desta igreja, se convença e se converta, suplicando a graça e o perdão divino. E assim, recebendo esse perdão, terá a alma, o espírito, santificado e preparado para uma vida com Deus na eternidade. Portanto, irmãos e irmãs, internautas, é por isso que nós, apostólicos, reconhecidos que somos, homenageamos, por exemplo, no dia 26 de outubro de cada ano, o dia em que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, foi galardoada, daquele ano de 1970. E também comemoramos no dia 5 de maio, a coroação do nosso primaz. 5 de maio de 2014, o irmão Aldo deixava o seu corpo físico para viver somente em espírito, portanto, com muito mais perfeição, porque junto ao Pai, junto a Jesus, ao lado da nossa Mãe Maria Santíssima, comandando os santos e anjos, irmãos, é muito mais fácil nós sermos agraciados, amparados, protegidos pelo poder dos céus, porque Ele, diante de Deus, meu povo precisa da nossa ajuda, precisa dos nossos santos, dos nossos anjos. Então Deus deu a Ele e a Santa Avó Rosa este poder maravilhoso de ser o nosso guia espiritual, ao lado de Jesus, ao lado da Santa Avó Rosa. E quando nós falamos do irmão Aldo, quando nós falamos da Santa Avó Rosa, como igreja apostólica, nós não estamos de maneira alguma menosprezando o poder de Jesus, mas ao contrário, enobrecendo, porque Ele, glorioso, Jesus, pôde fazer da Santa Avó Rosa, do nosso irmão Aldo, santos da atualidade, santos novos, para nos conduzir nas veredas da justiça, no caminho do bem, no mesmo caminho apontado por Jesus. Porque a mensagem desta igreja, a sua doutrina, a sua disciplina, é inteiramente de acordo com a vontade do nosso Deus e Pai. E é assim que Ele nos dirige, o nosso Deus. Como fez no passado, através dos profetas, mais tarde através do seu próprio amado Filho Jesus, o nosso Pai nos dirige. Por isso dizemos que esta igreja é dirigida teocraticamente, dirigida pelos céus. Porque foi possível Jesus realizar um dos maiores milagres, qual seja, preparar um santo, no caso uma santa, inteiramente semelhante a Ele. E naquele dia glorioso, 26 de outubro, Ele pôde então dar à Santa Avó Rosa o direito de estar ao seu lado, no mesmo nível de santidade, de poder, de honra e de glória. Porque esta foi a promessa dele. Ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono. Ele não disse nem acima nem abaixo. Ele disse comigo no meu trono. E hoje a Santa Avó Rosa, junto com o irmão Aldo, fazem parte deste poder maravilhoso. Poder que Deus nosso Pai concedeu a Jesus, seu amado Filho. Poder de fazer santos, preparar santos, através da sua doutrina e dos seus ensinamentos. E a Santa Avó Rosa, portanto, para nós, ela tem esta grande propriedade, vamos dizer assim, porque ela fez com que Jesus
pudesse estar em espírito e em verdade, nos céus e na terra, constantemente, com o seu povo, legítimo herdeiro da sua glória, e também nos céus, ao lado do seu Pai, ao lado dos santos, ao lado dos anjos, ao lado de todos aqueles que já conquistaram a sua grande vitória nesta terra. Por isso, irmãos, Jesus é o grande vencedor, e será. E serão com ele, todos aqueles que estiverem ligados em espírito a ele, Jesus, através da mesma fé, do mesmo espírito, da mesma comunhão. E por isso os ensinamentos desta igreja, os ensinamentos que recebemos da Santa Vó Rosa, os ensinamentos que recebemos do nosso primaz, não podem jamais ser esquecidos por nenhum apostólico, mas devem estar e fazer parte do nosso viver, do nosso coração. Eu deixo, portanto, aos seus corações a mensagem da nossa igreja. Eu agradeço, em nome da Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, em nome do nosso primaz, a atenção de todos, e também em nome da nossa direção aqui na terra, do Conselho Deliberativo da nossa igreja. Ouviremos agora pelo coral o hino que tem por título Cada Dia que Passa. Feliz é aquele que passa a crer nesta santa igreja, lhe obedecer, sentirá a presença da Santa Vó Rosa que vem lá do céu para lhe proteger. Na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador.
na terra é a única igreja que fala em nome de Jesus Salvador, que cura o enfermo, liberta o oprimido, dá vida ao morto e salva o pecador. Vamos orar. Ó bendito Jesus, nosso divino Mestre, nosso Senhor e Salvador. Graças ao teu poder infinito, ao teu amor, ao teu sacrifício. É que hoje temos o privilégio, a felicidade, a honra de conhecermos a vontade do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Porque assim como fizera no passado, quando esteve entre nós, no seu corpo santo e físico, hoje no presente, nessa Santa Igreja, ao preparar, ao nos dar o Espírito Consolador, na pessoa da Santa Vó Rosa, e o último profeta, o último pastor, na pessoa e no espírito do Santo Irmão Aldo, o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de alcançarmos uma vida com Deus, já no presente, porque a verdadeira salvação que o teu Evangelho tem nos proporcionado já é uma realidade. Para todos quantos têm praticado as regras do bom viver, doutrinárias e disciplinares, conforme o Senhor já tem nos ensinado durante todos os anos que se foram, desde o nascimento desta igreja na terra, desde o início da tua segunda vinda. E por isso nós temos, ó bendito Jesus, a missão de anunciarmos ao mundo que a tua segunda vinda prometida já é uma realidade. O Senhor constituiu novamente esta Santa Igreja como tabernáculo de Deus entre os homens, onde o poder do Pai, o seu amor, a sua misericórdia se manifesta na vida dos que creem, dos que se arrependem dos pecados, dos que procuram viver com santidade para chegarem aos céus. Nós te agradecemos, ó Divino Mestre, pelo teu sacrifício, pelas tuas lutas, pelo teu martírio, pelo teu sangue que inocentemente por nós foi derramado. Mas também nós reconhecemos que foi e é graças ao sacrifício que a Santa Vó Rosa e o nosso querido irmão Aldo fizeram, é que o Senhor pôde receber de Deus a incumbência de voltar a esta terra e dar continuidade à tua obra de paz, de vida e de salvação. Querida avó e querido primaz, nossos santos vivos, poderosos, eu te suplico, ó avó bendita, que a senhora nos dê mais entendimento, mais sabedoria do alto céus,
para podermos estar mais voltados em espírito, em comunhão contigo, com o nosso primaz, em obediência às leis divinas que imperam nesta santa igreja, que na terra é o caminho do reino dos céus. Ajude os internautas, aqueles que estão pelas primeiras vezes ouvindo a mensagem desta igreja. Dê a eles, vó, a tua ajuda, para que o entendimento deles sejam espirituais, para compreender a missão de Jesus nesta terra, como ele veio, como ele está manifestando o seu poder, a sua glória, como ele está preparando o seu povo, para que naquele dia glorioso, quando ele definitivamente vir, surgir nas nuvens dos altos céus, ele possa vir na direção do seu povo, daqueles que já se encontrarem com ele, unidos na mesma fé, no mesmo espírito e no mesmo coração. Ocasião em que, em nome do nosso Deus e junto com o Pai, ele mesmo, Jesus, determinará a última e grande vitória do seu povo e da sua igreja nesta terra. Querida avó, nós te agradecemos por tudo isso e por aquilo que a senhora tem feito por nós, para unir os nossos corações, para que sejamos um povo só, um povo único, vencedor nesta terra. Ajude, portanto, a termos mais fé, mais humildade, mais compreensão, e que a senhora possa nos contemplar com os teus olhos divinais, junto com o irmão Aldo, junto com Jesus, e sentir uma grande alegria ao ver o progresso deste povo e dessa santa igreja. Em nome da senhora, portanto, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, em nome do Senhor Primaz, em nome de Jesus e do Senhor nosso Deus, eu declaro, portanto, encerrada esta nossa reunião online, para a honra e glória do teu santo nome e de todo o teu reino divinal. Amém. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, uma boa noite e descanso a todos.